NATO está coesa e que existe aí uma predisposição natural de manter o apoio, mas isso é muito mais uma espécie de pressão sobre o Congresso norte-americano, que tem dito não a todo o tipo de apoio à Ucrânia em função dos problemas internos nos Estados Unidos da América, o que vai ampliar o debate sobre o destino do dinheiro dos norte-americanos para propósitos distantes daquilo que o povo realmente espera. Um outro detalhe aqui, Dorivaldo, para concluir a minha fala sobre o tema, é que nós podemos também observar nesta tentativa de apresentação de uma NATO coesa, que tudo o que tem sido dito agora tem partido muito mais por países europeus. E a iniciativa norte-americana de provocações, etc., em função dessa questão eleitoral que eu mencionei no início do comentário, ela tem sido observada e há aí uma terceirização, não é, do discurso de provocação. Os norte-americanos usam países europeus para que eles se revezem nas provocações aos russos, prometendo armas, dinheiro, envio de tropas, entre outras coisas, e tudo isso é apenas propaganda. Isso não vai acontecer. Primeiro, como já falei, não há dinheiro. Segundo, não há equipamento sequer para a autodefesa dos países europeus. É Certo. isso, Dorival. Vamos então ouvir também o Wellington à volta deste assunto. Wellington, é uma renúncia aqui carregada de muita pressão, tanto interna como externa. Ouvimos aqui o entendimento do Issao e queremos aqui também perceber o teu, à volta do mesmo assunto. Fica até bastante difícil adicionar algum elemento novo depois dessa rica exposição feita pelo colega Issao Agostinho, que resgatou não apenas os acontecimentos das últimas décadas, mas também os acontecimentos históricos que culminaram, né, com tudo isso que estamos testemunhando hoje no Haiti. É um Estado falido, sim, como o colega Issao Agostinho falou. É um Estado com muita dificuldade. A criminalidade de toda espécie domina hoje o país e é cada vez mais difícil pensar na reestruturação do Haiti, porque quando isso poderia acontecer, em 2010 houve um terremoto que agravou ainda mais a situação, um fenômeno natural que acabou por produzir uma das grandes catástrofes da história daquele país e que só por aquele episódio as sequelas já seriam muito grandes até os dias de hoje. Agora você imagina todo esse apanhado histórico feito pelo colega Issao, de pagamento de dívidas injustas, de exploração de toda espécie, de apoio a grupos armados por parte de contrabandistas estrangeiros. Não é? Nunca é demais lembrar que o cobre, que é muito disputado, existe no Haiti, o ouro, a bauxita, o carbonato de cálcio, e isso tudo é usado para uma exploração ilegal e que alimenta grupos armados numa espécie de caos instaurado na sua totalidade. O presidente que renuncia, ele chegou ao poder sem eleições e isso já era apontado naquela oportunidade como um fator de risco, porque esses mesmos grupos armados que hoje dominam praticamente todo o país avisavam que se ele fosse ao poder, ele seria destituído, tanto que praticamente ele não podia pisar no Haiti, não é? E essa tentativa do envio de tropas para o socorro, né, de tropas, inclusive
que seriam patrocinadas, as tropas do Quênia, que seriam patrocinadas no esforço internacional aí das Nações Unidas, nesse contexto, é improvável que isto seja possível, até porque enviar tropas do Quênia nesse momento seria praticamente acionar paralelamente ou invocar, né, na linguagem mais adequada, o artigo 138 das Nações Unidas, que iria pedir socorro de todos os países membros das Nações Unidas para a ajuda às tropas do Quênia. Então, o cenário, Dorivaldo, é de terra arrasada no Quênia. É lamentável dizer isso. Não vejo nenhuma perspectiva num curto prazo, nem no médio prazo, de uma organização estrutural. O Estado está completamente dilacerado, a população está abandonada e a criminalidade domina todo o espectro do que seria, num Estado normal, aquilo que chamamos de burocracia. Né? E para botar pimenta num debate aí, para aqueles que ainda estão presos ao antigo debate da Guerra Fria, comunismo versus capitalismo, o Haiti é aquilo que Cuba seria se não tivesse a resistência de Fidel Castro e Che Guevara na época. Aí vocês entendem a importância daquele movimento de resistência cubano. É isso aí, Dorivaldo. Certo, Wellington. Vamos então olhar para o terceiro e último tema, e é contigo que vamos começar mesmo, Wellington. Os eurodeputados vão processar a Comissão Europeia por descongelar verbas para a Hungria. É, portanto, uma decisão que terá ainda de ser aprovada pela Presidente do Parlamento Europeu e apresentada também ao Tribunal de Justiça Europeu até o dia 25 de março, o mais tardar, mas o certo mesmo é que a intenção, ao que tudo indica, prevalece. É isso, Dorivaldo. Na casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, né? Isso daí é falta de dinheiro, tá? Essa briga de Bruxelas contra Bruxelas, ela foi prevista aqui no nosso espaço de análise, não só por mim, né? Porque o efeito bumerangue, que eu gosto de mencionar, das sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, é um efeito que enfraquece em muito as economias dos países europeus, especialmente do Bloco Comum Europeu. Esse desbloqueio dos fundos foi uma espécie de prêmio, né, da Comissão Europeia para que os interesses políticos fossem aprovados. Com isso, Dorivaldo, toda essa celeuma foi criada, especialmente pelos partidos mais à esquerda e de centro, porque eles também tiram muito proveito, né, dessa onda europeia contra a Hungria, na figura do seu representante político, que é o Viktor Orbán. Então, aqui, como eu falei, já havia essa previsão de que tudo isso viesse a acontecer. O que estamos testemunhando, como falei, é uma briga entre países membros de um mesmo bloco. E será cada vez mais recorrente, Dorivaldo, este tipo de disputa de interesses conflitantes dentro da União Europeia e, certamente, Ursula von der Leyen, que tem pretensões políticas eternas, né? Ela terá que ter muito jogo de cintura para poder equilibrar tantas diferenças que irão despoletar em diferentes situações. Recentemente, nós comentávamos aqui no Hora 10 a questão da Lei Verde, que foi aprovada, mas não vai ser aplicada por causa das previsões de um parlamento mais à direita que será eleito no verão aqui da Europa.
E com isso aquela lei será derrubada porque existe a presença forte dos agricultores que são contra as leis aprovadas. E esta tendência a tentar punir a Hungria, ela já é uma onda anterior e que agora vem a ser reavivada e outros episódios de disputa interna serão observados e certamente nós teremos o trabalho de comentar aqui para o nosso público, Dorival. Certo, Wellington. Deixa-me também despedir aqui ao Wellington Calazans e agradecer claramente por mais uma presença também aqui na nossa análise desta terça-feira. Wellington, um grande abraço. Sábado vemos-te no Conexão Angola e segunda-feira voltaremos a estar juntos aqui no Hora 10 seguramente. Grandes abraços, Dorivaldo. Boa noite, colega Isao Agostinho. E você assistindo a Hora 10 até a próxima semana. Sábado, Obrigado. no Conexão Angola, estarei aqui. Tá. Um grande abraço e até já.